O segundo trimestre terminou com os mercados financeiros envoltos em várias incertezas. Para além da crise na Grécia, cujo desfecho ainda é imprevisível, também a questão do abrandamento económico na China e a perspectiva da subida das taxas de juros nos Estados Unidos contribuíram fortemente para o aumento da volatilidade dos mercados. Outro fator, para além da subida da volatilidade a sublinhar, foi também o aumento da correlação entre as várias classes de ativos. Com efeito, as quedas foram generalizadas, não tendo havido propriamente muitos locais de refúgio para os investidores. Nas ações, as perdas foram particularmente pesadas a nível europeu. O índice alemão DAX 30 perdeu 8,5% e o benchmark Eurostoxx 50 perdeu cerca de 7%. Igualmente pesadas foram as perdas nos mercados periféricos, com destaque para Portugal, que perdeu 7%, e para a Espanha, que perdeu 6,5%. Nos Estados Unidos, as perdas foram muito inferiores. O S&P 500 perdeu apenas 0,2% no segundo trimestre. Ao nível dos países emergentes, o grande destaque do trimestre foi realmente a grande volatilidade do mercado chinês, que desde meados de junho passado já caiu face aos máximos, portanto, já perdeu cerca de 30%. Por sua vez, ao nível da dívida pública, o trimestre foi igualmente de perdas. Nos Estados Unidos, os treasuries a 10 anos, por exemplo, subiram, as yields a 10 anos subiram dos 1,9% para cerca de 2,4%. Na Europa, os bunds a 10 anos também subiram bastante, as yields subiram cerca de 60 BPs para cerca de 0,8%. E as perdas, mais uma vez, foram particularmente pesadas também nos países periféricos. Estes países viram os seus spreads face à Alemanha aumentarem de forma bastante significativa, com destaque, por exemplo, para Portugal, cujo spread a 10 anos face à Alemanha subiu dos 150 BPs para cerca de 230 BPs. Por último, também no segmento de dívida privada, o segundo trimestre foi de perdas. Na Europa, os spreads das obrigações com rating de investment grade viram os seus spreads em média aumentar cerca de 20 BPs para os 75 BPs, e no segmento high yield os spreads de crédito em média aumentaram 65 BPs para os 330 BPs. Em ambos os casos, estes níveis já não eram observados desde o final do verão do ano passado. A alocação de ativos recomendada inicia o trimestre taticamente subponderada em ações e com bastante liquidez. Com efeito, pelo menos no curto prazo, na nossa opinião, a volatilidade deverá manter-se elevada, o que aconselha alguma prudência. Embora se considere que o risco de contágio da crise grega é hoje muito inferior àquilo que era, por exemplo, em 2012, tendo em conta que a Europa possui os instrumentos para combater estas crises financeiras, fatores como, por exemplo, o abrandamento económico na China, a queda das ações chinesas e também a subida das taxas de juros são todos fatores que deverão contribuir para a volatilidade se manter elevada. A médio prazo, contudo, a perspectiva de recuperação dos mercados acionistas, e em particular dos mercados europeus, mantém-se positiva, suportada por avaliações interessantes, mais interessantes na Europa do que nos Estados Unidos, recuperação dos resultados das empresas europeias, por sua vez assentes na depreciação do euro e em menores custos energéticos. Por sua vez, no segmento das obrigações, começamos a ver algum valor, sobretudo no segmento de high yield, após a subida dos spreads verificada nos últimos meses. De qualquer forma, tendo em conta a correlação entre estas obrigações com os mercados acionistas, a exposição deverá ser aumentada de forma bastante progressiva. Por fim, mantemos ainda alguma exposição ao dólar, que, na nossa opinião, se deverá manter no mínimo suportado pela turbulência ainda existente na Europa e também pela perspectiva da subida das taxas de juros nos Estados Unidos.